Olá, começa agora mais um Lusofonia, o nosso canal voltado a toda a comunidade da portuguesa, netos de portugueses, filhos de portugueses, enfim, voltado para a história, para falar um pouquinho das pessoas que estão aqui no Brasil, não só na região da Baixada Santista, mas no Brasil todo. E o programa de hoje está bem recheado. Você vai conhecer um pouquinho da história de um neto de português e ambos trabalham no Porto. Ele seguiu os caminhos do seu avô materno, embora segmentos completamente diferentes, mas a paixão pelo trabalho, isso aí eles têm em comum. Tem ainda a história da Escola Portuguesa aqui de Santos, que nesse ano completa 100 anos. E para começar, você confere um pouquinho da nossa linda cidade de Santos, que recentemente completou 476 anos. Depois da vinheta. Santos, cidade de Brás Cubas, um fidalgo explorador português que fundou a Vila de Santos. Ah, Santos, cidade praiana e clima tropical, privilegiada de sol e mar. Uma ilha repleta de belezas naturais. Santos de Pelé e seu Memorial das Conquistas. Santos, do Santos Futebol Clube e sua Vila Belmiro. Santos, com o maior porto da América Latina e seus lindos navios de cruzeiros. Santos, de um centro histórico que te faz voltar ao passado através de um passeio de bonde, que passa pela Casa da Frontaria Azulejada, uma das mais significativas obras arquitetônicas de 1865. Santos dos Amantes do Café, um verdadeiro palácio. O Museu do Café conta a trajetória do grão no Brasil e no mundo. Santos abençoado por Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira da cidade. Santos que tem a calmaria do mar e que te leva de encontro à natureza. Um lugar para descansar, respirar ar puro, assim é o Orquidário de Santos. Santos que tem 5 quilômetros de praia e seu extenso jardim. Santos de Benedito Calixto e seu casarão bem na orla da praia. Santos que tem a Praça da Independência, que tem os canais de Saturnino de Brito. Santos que seus filhos santistas trocam o pronome você por tu, mas mantém o verbo na terceira pessoa do singular, que vai à padaria e pede média ao invés de pão, que chama o centro histórico de cidade, que usa os canais como referências de bairros, que conhece os prédios tortos da orla. Assim é ser santista, assim é Santos. Aí você conheceu um pouquinho da nossa cidade de Santos, essa linda cidade de Santos, e que agrega aqui o maior porto da América Latina. E para falar em porto, eu vou conversar agora, apresento a vocês o Cassiano Paiva, que é neto de português e trabalha no porto. Mas isso quem vai contar é ele. Tudo bom, Cassiano? Ótimo, vocês. Como é que você está? Chegando agora no trabalho e começando a mostrar um pouco mais do nosso trabalho para vocês aí da comunidade portuguesa. Antes da gente falar um pouquinho do seu trabalho, que é nesse nosso maior porto da América Latina, eu queria que você falasse da tua história um pouquinho. Você é neto de português, teu avô veio para cá com 2 anos de idade, é isso? Foi em 1905, vieram para cá, ele muito pequeno,
Muito novo, ele perdeu a mãe, né, minha bisavó, e com 18 anos de idade, um pouco menos, ele veio a falecer meu bisavô. Com isso, ele teve que começar a trabalhar e foi trabalhar numa oficina de máquina de escrever. Ele se apaixonou pelo que ele fazia e decidiu montar o próprio negócio dele, reformando máquinas de escrever. Foi aí que surgiu a oportunidade de ele fazer essa prestação de serviço para os navios. Os navios, ele ia a bordo e consertava as máquinas a bordo. E por alguns anos ele trabalhou consertando máquinas de escrever. Ele faleceu, era muito pequeno, então eu não tenho, assim, com precisão, todos os detalhes da história dele. Mas eu sei que a história dele aqui começou dessa forma. Agora, ele veio com mais algum parente ou só veio com os pais? Você falou que o pai dele faleceu e ele ainda era uma criança. Foi assim. Na verdade, ele veio com o pai. A minha bisavó faleceu no parto. E aí, com isso, meu bisavô decidiu vir com ele para o Brasil. Então, ele veio muito pequeno para cá. E ele ainda jovem, né, adolescente, ele perdeu o pai, né? Perdeu o meu bisavô já falecer. E com isso ele já ajudava com as tarefas, né, em casa, com o trabalho. E foi então quando surgiu mesmo a ideia de ele montar a própria firma. Ele trabalhou para era J. Figueiredo. Eu não sei te falar com precisão se era uma empresa que só consertava máquinas ou prestava serviço para navio, mas eu sei que até o final assim, ó, que ele trabalhou, ele foi prestando serviço para navios consertando máquinas de escrever. E aí, E eu lembro, a casa da minha avó tinha muitas máquinas de escrever, mesmo depois quando eu era pequeno, que eu frequentava muito a casa da minha avó, né? Minha avó faleceu com 99 anos, viveu bastante. E, e tinha muitas máquinas de escrever, por muitos anos lá. Eu tenho até algumas, né? você lembra de que cidade que seu avô nasceu em Portugal? Foi em 1905. Mas qual a cidade? Olha, eu não sei te falar agora. Eu conversando com a minha mãe, ela me passou algumas informações, mas eu não, não tenho essa informação agora aqui. Agora, Cassiano, você trabalha no Porto, não conserta a máquina de escrever, mas podemos dizer que você herdou dele essa paixão pelo Porto. Na verdade, a paixão não foi nem pelo Porto. Eu nasci, meu pai sempre foi apaixonado pelo mar. Mesmo antes de eu nascer, ele tinha um barquinho pequenininho, ele estudou em Florianópolis, ele sempre estava velejando. Então, eu sempre fui criado com o mar. Desde pequeno, eu sempre velejei, meu pai tem um barco até hoje, sempre tive uma paixão muito grande pelo mar. A, a oportunidade de trabalhar no navio foi depois que eu fui para São Paulo, eu trabalhei em outras empresas, em outros segmentos, e consegui juntar de estar próximo, não necessariamente da praia, né, de estar na areia, sentado numa cadeira, mas estar em contato com a natureza e em contato com o mar, que é uma paixão minha desde que eu nasci. Eu sempre fui apaixonado pelo mar, não só por praia, mas assim, por estar em contato com a natureza. Então, eu consegui agregar uma coisa à outra. Tive mais contatos de estar sempre no navio, de estar em contato com o mar, apesar de estar trabalhando, mas a paixão sempre existiu em relação ao mar. E é lógico que trabalhando com navios, conhecendo a tripulação, conhecendo a forma, a logística toda, de todas as pessoas têm a sua parte importante, né, para o andamento do porto. É lógico que foi muito rápido para eu me apaixonar também pela atividade portuária. Bom, o mar é apaixonante, né? Agora, para quem está em casa poder entender um pouquinho, você trabalha com navios de carga, não são os navios de transatlântico?
Hoje o meu trabalho, eu já trabalhei como historiador, mas hoje o meu trabalho é um trabalho documental. Eu faço a documentação para tripulantes estrangeiros poderem vir para o Brasil. Então, eles precisam se reportar perante as autoridades que eles estão vindo para o Brasil a trabalho. E não necessariamente vão trabalhar no Brasil, eles vão embarcar no navio que não necessariamente vá para um outro porto estrangeiro, pode ser que ele vá para um porto nacional. Mas por eles serem estrangeiros, existe toda essa documentação formalizando de que ele está vindo para o Brasil prestar serviço para um navio ou uma empresa, né? Então, meu trabalho hoje, ele é documental. Eu vou a bordo porque necessitam de carimbos, de assinaturas que são feitas pelo comandante a bordo. Então, eu ainda hoje tenho a necessidade de ir a bordo, sim, mas eu vou com muito menos frequência do que quando eu fazia a vistoria, né? São trabalhos diferentes. E como que tem alguma história que você possa contar que tenha te marcado nesses anos? Há quantos anos já você está trabalhando nesse setor de documentação? Eu trabalhei 3 anos, não tenho um ano ainda nessa empresa. E Nessa empresa não tem um ano, mas eu trabalhei antes com documentação uns 3, 4 anos. tem alguma história de algum tripulante que tenha te marcado? Ou que seja engraçada? Olha, então, tem tripulantes que acabam ficando em Santos por alguns dias aguardando o navio e a gente acaba tendo contatos, né, porque pedem informações de um shopping, onde pode comprar uma lembrança para a família, e alguns acabam, quando retornam, entram em contato, sabe? Então acaba gerando uma amizade. Eu tenho um amigo que mora na Holanda, ele é israelense, a gente se fala já há uns 3 anos, ele ficou aqui uns 4 dias em Santos, nós nos víamos todos os dias, levei ele nos lugares que eu frequentava, ele conheceu meus amigos, ele tem a família dele lá na Holanda, até hoje a gente se fala. Então, uma das coisas mais bacanas que tem é exatamente essa aproximação que tem de diferentes culturas, né? Ou até diferentes rankings de trabalho, de prestador, né? Ele é um comandante, eu sou um prestador de serviço. Isso acaba se somando, sabe? Um aprendendo um pouco com o outro, as culturas, a forma de lidar com as outras pessoas, algumas lendas, né? De que algumas pessoas são, sei lá, de repente arrogantes, ou que nós somos muito, os brasileiros são muito brincalhões, e na verdade na hora do trabalho, na hora de um ajudar o outro, essas coisas se somam e acaba se tornando uma amizade, sabe? Então, não só ele, eu tenho mais alguns outros contatos, mas eu lembrei muito dele, assim, que foi uma pessoa que me marcou bastante. A gente se fala até hoje. Agora, Cassiano, quando eles vêm para cá, que vocês começam a conversar, qual é a primeira coisa que eles acabam, a referência que eles têm do nosso país aqui? Futebol e samba, futebol e carnaval? Eu acho que já foi mais. Agora, as nossas preocupações se voltaram para o Covid. Então, há um tempo atrás era a dengue, então estava perguntando como que nós estamos lidando com isso. Então, existe essa preocupação agora, a maior preocupação deles é exatamente a proteção. Bem no começo, o acesso ao navio era muito mais restrito por medo, porque o navio ele fica 30 dias navegando, mais. Então, quando ele chega, se existe alguma doença a bordo, algum problema, ele já apareceu. No nosso caso aqui, que estamos em terra, não. Então, existia uma proteção muito grande deles para nós não levarmos a bordo, né? Hoje já existe já tem toda uma estratégia com a Anvisa, com as autoridades sanitárias, que a gente acaba tendo essa prevenção muito tempo antes de eles virem para cá. Eles fazem os exames deles lá fora, quando chegam aqui eles refazem o exame, nós fazemos nosso exame constantemente, usamos nossas proteções. Agora, acabou saindo um pouco dessa ideia mesmo de quando vinha para o Brasil que nós somos
que nós somos super acolhedores, né? Tem outras nacionalidades que eles também são super, sabe? Por exemplo, os filipinos. Os filipinos, eu acho, eles tão parecidos com brasileiros, eles são pessoas que trabalham tanto e sempre estão sorrindo, sempre querem conversar com você, sabe? Então, o gostoso do trabalho é exatamente isso. São pessoas que estão vindo de culturas diferentes, de lugares diferentes, e ali todo mundo se encontra e não tem uma distinção de nacionalidade. Tá Mas, certo. mas o Agora, Brasil é assim, Cassiano, a terra do futebol. você comentou do Covid, eu ia te perguntar isso. No caso de tripulantes que acaba descobrindo, testou positivo, ou que tenha ficado, teve alguns navios de transatlânticos que ficaram de quarentena, vocês proporcionam para essas pessoas todo o tratamento, caso seja necessário, eles têm atendimento aqui na cidade? Sim, o atendimento, no caso, o que eu faço, minha documentação, eu tenho que mostrar para a Anvisa de que eles estão em condições de embarque, para embarcar ou desembarcar. No caso, o cuidado que existe em alimentação, se eles precisam de um atendimento médico, o transporte em si, que a gente, o transporte, nós somos responsáveis pelo transporte, mas o cuidador é a empresa, é a agência que cuida do navio. Então, eles que vão proporcionar todo o cuidado em relação ao conforto do transporte até a chegada deles no navio e vice-versa, né, até a chegada deles em casa. Nós que fazemos a documentação, cuidamos dessa parte documental. A agência cuida da pessoa em si, né? Então, se ele está no hospital, o que ele precisa, se ele está no hotel, que o hotel que ele vai, que forma que atendem. Então, o cuidador seria a agência, né? Não nós que cuidamos da parte documental. Ok. Agora, Cassiano, você conhece você é daqui de Santos, você conhece a escola portuguesa? Não, você me falou que fica no setembro, Isso, como que na é que Rua você 7 de falou? Setembro. Essa escola, ela começou para atender os filhos de portugueses. E agora ela atende mais crianças, famílias mais carentes. Te convido agora para você conhecer um pouquinho dessa escola, Ah, que que legal. esse ano está completando 100 anos. Então vocês vão ver uma entrevista com o presidente da escola, que é o José Augusto do Rosário. Você vai conhecer, você vai adorar. É uma história muito bonita. Assiste comigo. Bom, a escola portuguesa ela foi fundada em 24 de julho de 1921 por um grupo de cidadãos portugueses que viviam aqui no entorno, Centro, Vila Nova, Paquetá, Vila Matias. E eram cidadãos que tinham alguma posse e resolveram criar então a escola para abraçar os seus filhos, né? Para atender essas crianças de uma forma de escola, como escola particular. E assim a escola portuguesa funcionou até 1971. Em 71 houve então a interrupção da escola portuguesa com essas características, ficou então 15 anos totalmente parada, e depois em 1986 outro grupo de cidadãos portugueses resolvem resgatar a escola agora com característica para atender crianças carentes aqui do entorno, porque o bairro mudou demais, virou um bairro bem modesto e essas crianças estavam aí ao léu. Então a escola portuguesa abre suas portas e traz essas crianças para fazer realmente um trabalho de assistência social. A escola portuguesa ela recebe um subsídio da Prefeitura de Santos que compõe 60% do orçamento mensal da escola. Os outros 40% é o próprio grupo da escola, os padrinhos, né, os mantenedores, que correm atrás para poder arcar com todas as despesas, com essa diferença de 40%. Isso é feito como? Com contribuições mensais, né, sem valor definido, são contribuições espontâneas,
e também com eventos sociais que a própria escola desenvolve. E aqui mesmo no prédio da escola, né? No pátio, nós fazemos reuniões, feijoadas, churrascadas, isso tudo para arrecadar fundos. Existem também pessoas ligadas à escola que oferecem assim, jantares com renda revertida para a escola portuguesa. É exemplo da dona Celeste Mendes, que todo ano faz um jantar com renda revertida para a escola. E nós também fazemos anualmente a festa do Dia de Portugal na praça, né? Onde o resultado da venda dos doces portugueses são revertidos para a escola portuguesa. Para além de várias doações que recebemos, nós temos um bazar também que funciona e que arrecada algum valor, e é assim que nós mantemos a escola, né? São 120 crianças atendidas em período integral, com tudo que tem direito. Inclusive, nós servimos 5 refeições por dia. Essas crianças recebem também, para além da alimentação, recebem uniforme, material didático. Toda a parte de educação é da melhor qualidade, porque nós temos profissionais aqui qualificados. E o mais importante é que essas crianças são abraçadas de uma forma muito carinhosa. Então, a distribuição de carinho do nosso grupo aqui para as crianças, eu reputo como uma das coisas mais importantes dentro do nosso ambiente. O centenário era para ser, de fato, um período de comemoração mais efusivo. Infelizmente, com esta questão da pandemia, nós já demos aí um passo atrás, revimos, né, tudo aquilo que pretendíamos fazer para a celebração do centenário, mas de qualquer forma não vai deixar de ser celebrado. Então nós temos programado uma missa na Catedral, também teremos uma sessão solene na Câmara Municipal de Santos. Havia a intenção de se fazer um jantar, mas isso tudo vai depender de como, na altura, né? O centenário será em julho, o aniversário de 100 anos é exatamente em julho, então vai depender muito como é que nós vamos estar com relação à questão da pandemia, se vai se realizar ou não, e também a ideia do lançamento de um livro que vai contar a história dos 100 anos da escola portuguesa. Então, interessados podem ligar diretamente aqui na nossa secretaria e oferecer a ajuda que achar interessante. Tá aí, você acompanhou um pouquinho da história portuguesa aqui de Santos. Eu quero agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa escola, todas as pessoas que ajudam essa escola, e um agradecimento especial ao presidente lá, que atendeu a gente com muito carinho. Bonita a história deles, né, Cassiano? Muito. Muito legal. Cassiano, deixa eu te contar uma coisa. Você já foi escoteiro do mar? Alguém soltou alguma coisa aqui? Fui escoteiro do mar na Escola do Carmo. Eu entrei eu ainda ia completar 11 anos, foi antes até da fundação do grupo. Tive um monitor, lá eram patrulhas, né? Eu fui escoteiro por um pouco, acho que uns 8 anos. E meu primeiro monitor é uma pessoa muito conhecida de vocês. Ah, é? Quem é? Conta. É o senhor Everton. É mesmo? Ele foi meu primeiro monitor. Ele que me ensinou, ele que fez eu começar a engatinhar no escotismo, e aprendi as primeiras técnicas de fazer nó, dos jogos que a gente fazia. Depois eu fui ser submonitor dele. Quando ele foi para sênior, eu entrei no lugar dele, fiquei como monitor. Depois ele acabou saindo do grupo, né? Muitos anos depois, eu completei a minha vida no escotismo, sendo o primeiro escoteiro a ter a Ligia de Ouro no grupo, e dedico isso a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida na época do escotismo, e principalmente ao Everton, que foi meu primeiro professor, né? Meu primeiro chefe no escotismo. Olha só, o Everton escondendo as coisas da gente. Para quem não sabe,
O Everton é nosso diretor aqui no canal e tá ali atrás das câmeras nos bastidores. Então, Cassiano, agora me diz uma coisa, são muitas aventuras, né? Você já foi escoteiro no mar, trabalhando no mar até hoje. Como é que fica a questão de segurança? Porque você falou que às vezes você acaba visitando os navios, né? E para você ter acesso ao navio, às vezes ele não está ancorado, ele não está aqui no porto, às vezes ele está num outro lugar. Como é que funciona essa questão de segurança para vocês? Então, independente do cargo que você exerce a bordo, ou no caso, eu tenho meu cargo aqui fora, mas eu tenho que ir a bordo. Quando eu trabalhei com vistoria, eu tinha um contato muito maior com o risco, né? Por quê? Porque você anda em conversa tem bolas de graxa, às vezes escorregadio por causa de sereno. Então, existe toda uma preparação antes de você ter o acesso ao navio. Existem alguns cursos, alguns vídeos que são mostrados pelas empresas, as empresas sempre se preocupam com nós, né, que somos lá da linha de frente. A segurança é primordial. Pessoas que trabalham muitos anos no navio, elas se machucam. E no navio, você só se machucar é uma sorte, sabe? Os riscos são muito grandes. Um porão de 30 metros de altura, ou você cair no mar à noite e ninguém te vê, é um risco muito grande. Então, por isso que quando eu instruí algumas pessoas mais novas que entravam, eu falava que toda vez é uma primeira vez. Toda vez que você vai subir ou descer uma escada, é a primeira vez, porque ela pode estar ali parada, mas cada dia você vai estar de um jeito. Um dia você vai estar pensando, vai estar com a cabeça longe, outro dia você vai estar olhando para uma pessoa que está lá embaixo no porão, em algum momento alguém pode chamar e distrair. Então, eu sempre falo que a segurança é em primeiro instante. A cada dia uma aventura nova. E algum momento triste que você tenha passado ali? Perdi alguns amigos de trabalho, não amigos próximos, assim, mas pessoas que trabalhavam dia a dia, né? Acidente de trabalho, ou um acidente na vida comum, né? Sei lá. Mas não posso colocar o triste sobrepondo o trabalho, né? Nós fazemos o trabalho que temos que ser feito, existe o risco para todos. Até o comandante que está na cabine lá tem o risco dele. Então, é um trabalho que tem que ser feito e ele tem que ser feito de uma forma responsável. Como risco a gente tem em qualquer tipo de trabalho. Mas só para a gente encerrar essa parte do porto, em algum momento você pensou em desistir dessa profissão? Não, desistir não. Não, porque ela às vezes desgasta um pouco, né? Desgasta porque existe trabalho físico e mental, debaixo de sol, debaixo de chuva, de dia, à noite. Mas o amor que desperta nas coisas, no trabalho que a gente executa, ele acaba ficando gostoso de ser dessa forma, sabe? Não vejo ser gostoso de ficar sentado no escritório, olhando no computador. Eu poderia estar lá no navio, descendo um porão, por exemplo. Tem vezes que a gente prefere estar no computador, prefere, mas a emoção, a adrenalina, o gosto de botar a mão na coisa, acho que é muito mais satisfatório. Cassiano, você contou da tua paixão pela música, de um pouquinho da sua história, mas e hoje? Você tem alguma banda? Você continua tocando? Então, eu tive uma banda até o final do ano retrasado. Era uma banda de música própria, eu não queria ter novamente uma banda de música própria. Por mudança do trabalho, eu consegui ter uma forma de me agendar para poder ensaiar, para poder tocar, mas nós tocamos por pouco tempo, tocamos por 6 meses, porque o vocalista teve um problema de saúde, e aí com isso nós tivemos que nos separar, né? Nos separar, que eu digo, a banda não pôde dar seguimento.
No trabalho que eu tenho hoje, eu tenho como me agendar, eu tenho uma escala um pouco mais tranquila, programável. Estou com um projeto novo aí, mais para frente, quem sabe a gente, mais para frente, em pouco tempo, quem sabe estarei divulgando. A bateria, ela sempre vai fazer parte da minha vida. Gostaria muito de estar sempre tocando com maior frequência, mas não é uma coisa que hoje acontece acontece dessa forma, né? Hoje tem outras prioridades. A música, a música se tornou um hobby, né? Mas antes eu quero agradecer a tua participação. Muito obrigada pela sua... Espero poder contar com você outras vezes aqui. E quando tiver alguma aventura inusitada, você manda pra gente. Com certeza, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por abrir esse espaço para mostrarmos um pouco do nosso trabalho. Eu sei que é um resumão. O Porto existe em diversos detalhes, né? Mas eu agradeço de qualquer forma a oportunidade. Aí, então, vamos junto para Portugal agora conhecer. Você vai assistir um filme do Ministério de Turismo de Portugal, Visite Portugal. Rodou. Only you peut me faire tourner ce monde. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream. Visit our sea, our sun, our heritage and our culture. Only you can continue to make us the best destination in the world. Visit Portugal. E um pouquinho de Portugal, né? Dá pra gente conhecer e dar aquela vontade da gente ir para Portugal. Bom, fico por aqui. Nosso Lusofonia de hoje tá ficando por aqui. E já sabe, né? Olha, se inscreve. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, ativa o sininho que você vai estar recebendo as notificações do próximo programa. Eu fico por aqui, agradeço você que acompanhou a gente. Obrigada, Cassiano, também pela participação. Obrigada, Leandro Câmera, Everton aqui na direção. Obrigada a você e até um próximo Lusofonia. Até lá!